Olá, queridos, que prazer estarmos juntos. Hoje nós vamos entender que uma das coisas mais interessantes na vida do crente é entender o porquê que o nosso Deus muitas das vezes permite que nós passemos por determinadas situações. O porquê disso tudo nos incomoda, porque o nosso Deus permite que nós passemos por dificuldades. Muitas das vezes nós não entendemos como pode nós sermos filhos, sermos submetidos a determinadas situações, sermos submetidos a determinados problemas, coisas que acontecem no nosso dia a dia, com coisas que não condizem com as características de um filho. Ora, nós pensamos assim: se eu realmente sou filho de Deus, por que o meu Pai, que é todo-poderoso, está permitindo que isso aconteça comigo? Essa é muitas vezes a interrogação que nós fazemos, a pergunta que nós fazemos para nós mesmos, tentando entender os princípios das ideias, o princípio dos planos que o Pai tem preparado para nós. Nós não conseguimos apenas nos colocar na condição de servos e aceitar a decisão daquele que tudo pode, daquele que tudo faz. Nós não nos colocamos na condição de aceitar e de entender, de absorver os caminhos, entender que os caminhos do nosso Deus são sempre perfeitos, são sempre retos, são sempre maravilhosos, são planos, e nós nunca teremos nenhuma dificuldade em conseguir a vitória se nós nos sujeitarmos a andar nos caminhos que Ele tem preparado para nós. Veja o que a palavra do nosso Salvador nos diz, lá no livro dos Salmos, capítulo 18, versículo de número 30. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. A promessa do Senhor é aprovada. Ele é um escudo para todos os que nele confiam. Interessante, não é? Quando nós nos colocamos sob a proteção, debaixo das potentes mãos do nosso Criador, nós estamos seguros, mas nós nem sempre queremos nos colocar sob a mão do Criador. Nós queremos receber coisas das mãos do Criador, mas não nos colocar sob a sua mão, debaixo das suas potentes mãos. Muito menos ficar debaixo da sua vara, debaixo do seu cajado. Aí, nem pensar. Aí nós pensamos: peraí, mas esse Deus não é o Deus dos crentes. O Deus dos crentes é o Deus de amor, é o Deus que tudo pode, é o Deus que tudo suporta, é o Deus que acata todos os tipos de desmandos do seu povo, não é verdade? É aquele que está sempre pronto a retribuir com amor, com justiça, com equidade, está sempre pronto a dar alguma coisa ao seu povo. Mas quando a mão do Senhor vem contra a igreja, vem contra os seus crentes, vem contra os seus filhos, aí nós começamos até duvidar, até mesmo da nossa fé. O interessante é que todo bom pai que quer ver o seu filho encaminhado, quer ver o seu filho no caminho reto diante de si, sem nenhum tipo de problemas, respeitando a sociedade, respeitando a lei de Deus, respeitando a lei dos homens, respeitando as pessoas, tendo integridade, justiça dentro de si, esse pai, quando encontra algo errado no seu filho, ele vai tentar consertar. Como você conserta algo de errado? É através da disciplina. E o nosso Deus não age de forma diferente. Por que ele age dessa forma conosco? Porque ele nos tem como verdadeiramente filhos. Ele nos tem como filhos de verdade e não como bastardos. Às vezes nós olhamos para determinadas situações acontecendo e nós fazemos um comparativo. Nós comparamos a vida do ímpio e a vida daquele que serve e busca a Deus. Nós observamos que na vida do ímpio, aparentemente, nada de errado acontece. Ele vive uma vida desregrada, sem conduta, sem respeito, sem temor a Deus, e parece que tudo na vida dele procede bem diante dos nossos olhos, de acordo com as coisas concernentes a este mundo, enquanto a vida daquele que serve a Deus, muitas das vezes é uma vida de dificuldade, é uma vida de luta, uma vida de busca, de sacrifício, de consagração, de entrega, mas ele está sempre firme na presença do Salvador. Então,
Nós podemos entender então o quê? Que Deus ama o ímpio e detesta o crente? Não, muito pelo contrário. O crente como filho verdadeiro, aquele que foi enxertado na oliveira, aquele que é tido como seu filho verdadeiro, ele é guiado no bom caminho. O Pai verdadeiro, aquele que nos adotou, aquele que nos ama, aquele que nos adotou através do sangue do seu Filho Jesus, ele nos guia através da disciplina, através da sua mão poderosa, através do peso da sua vara, que nos conduz no caminho perfeito. Enquanto o ímpio, que não é filho, permanece no seu mau caminho, e Deus não interfere no caminho do ímpio. O Deus não interfere no caminho que o ímpio vem seguindo, ele não interfere na decisão do ímpio, pois ele não é seu filho. Ora, como um pai vai interferir na vida de uma pessoa que não é o seu filho? Ele não vai fazer isso, a menos que essa pessoa se coloque debaixo de sua autoridade. Mas como o ímpio não se coloca debaixo da autoridade do nosso Pai, do nosso Deus, do nosso Criador, ele permite que o ímpio tenha sua vida de acordo com as regras e as condutas que este mundo assim lhe apresentam. Enquanto nós vivemos debaixo da regra do nosso Criador, debaixo da regra do nosso Salvador, de acordo com o caminho que Ele quer que nós sigamos, rumo à Nova Jerusalém. Por isso, somos tratados como filhos e não como bastardos. Repare o que diz o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 8. Preste atenção no que diz capítulo de número 12, versículo 8. Mas se estais sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois bastardos e não filhos. Você compreendeu? Sois bastardos e não filhos. Ou seja, você não é legítimo. Muitas das vezes você vê o seu vizinho ou seu amigo, um parente, vivendo uma vida regalada, aparentemente cheia de coisas, cheia de farturas, cheia de bens materiais, tudo maravilhosamente de acordo com as coisas deste mundo, que segundo este mundo remete uma proximidade de Deus, mostra que ele é uma pessoa próspera, abençoado, mas nem sempre aquela prosperidade é prova de que Deus está presente na vida daquela pessoa. Nem sempre aquela fartura, aquela abastança é prova de que Deus está presente na vida dela. Muito pelo contrário. Quando nós nos sujeitamos à sua presença, à sua vontade, quando nós aceitamos o seu querer nas nossas vidas, esse é o proceder daquele que verdadeiramente é filho do Senhor, daquele que verdadeiramente está enxertado na oliveira. Para que nós sejamos filhos de verdade, nós temos que nos sujeitar ao Filho, nos sujeitar à presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach. E essa é a mais pura verdade. Sem a presença do Filho, como a palavra diz, nós não podemos ser chamados de filhos. Veja o que diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Entendeu? Quando nós recebemos a Cristo Jesus, a Yahushua HaMashiach, como o nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Somos enxertados na oliveira. Nós nos tornamos filhos de verdade. Quando nós nos tornamos filhos de verdade, nós nos submetemos à autoridade do Pai. É assim que o crente vive, é assim que nós temos que entender que Deus tem tudo preparado para nós, quando nós nos sujeitamos a Ele, quando nós nos colocamos debaixo da sua autoridade. Veja o exemplo de João Batista. No início do seu ministério, ele entende logo a situação que ele estava envolvido, quando ele inicia o seu ministério 6 meses antes de Jesus começar o seu ministério. Quando Jesus aparece 6 meses depois, João faz uma declaração diante dos seus discípulos, que serve de exemplo para todos nós. Uma declaração de humildade, uma declaração de submissão, a qual nós também deveríamos estar sujeitos, estar também entregues completamente. Quando ele fala lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, quando ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Você entendeu? Nas nossas vidas deveria ser dessa forma. Tem que ser assim. Tem que ser necessário que Jesus, que Yahushua HaMashiach,
cresça nas nossas vidas e nós venhamos a diminuir, que o nosso Salvador cresça e que nós desapareçamos, que nós venhamos a diminuir, que nada seja para a nossa glória, mas para a glória dele. Consequentemente, abandonando as coisas concernentes a este mundo, as coisas que fazem parte deste mundo. Lógico, vamos viver da melhor forma possível, da melhor forma que pudermos viver, mas sem nos apegarmos a nada que diga respeito a este mundo, para que Deus não venha tirar aquilo que venha se tornar um Deus com D minúsculo nas nossas vidas. Eu não sei o que é um Deus na sua vida, um Deus com D minúsculo. Se é teu filho, ou se é a tua filha, se é um carro, uma casa, o dinheiro no banco, ou se é a tua própria vida. Eu não sei o que é um Deus na tua vida. De repente o teu pastor é o teu ídolo, é o teu Deus, né? Eu não sei o que representa essa figura de Deus com D minúsculo, a figura de um Baal na tua vida que te afasta da presença do Todo-Poderoso. Mas eu não sei, mas você sabe o que é. Então não permita que isso não continue na sua vida, para que Deus não arranque isso definitivamente da tua vida, para que Ele não tire aquilo que faz separação entre você e Ele, para que você possa ter comunhão plena com Ele. Não permita que isso aconteça. Reconheça sempre ao Senhor como teu dono, como teu Senhor, como teu Deus, como teu Salvador, como aquele que a vida está entregue nas palmas das mãos dele, como aquele como verdadeiramente você está entregue completamente nas mãos dele, para que ele faça o que for melhor para a honra e glória do seu nome, para que ele possa usar a tua vida, para que o nome dele seja glorificado e o teu nome, a tua pessoa, seja completamente aniquilado e o nome dele seja grande na tua vida, para que ele possa brilhar, para que ele possa crescer na sua vida e nós venhamos a diminuir. Assim como João Batista declarou diante dos seus discípulos que era necessário que Jesus crescesse e que ele diminuísse. É dessa forma que nós temos que nos colocar na presença do nosso Salvador. Amados, o Evangelho nos nossos dias tem sido ensinado que o homem, para ser perfeito diante de Deus, ele deve ostentar, ele deve ter, ele deve mostrar. A sua vida tem que ser uma beleza, tem que ser um exemplo de vida social diante das pessoas. Ele não pode passar por nenhum tipo de diversidade, né? Algum tipo de adversidade na vida dessa pessoa é motivo de mostrar que ela não está em comunhão com o Salvador. A vida dela tem que ser plena diante dos homens, tem que ser perfeita diante dos homens. Mas não foi isso que Jesus falou, não foi dessa forma que ele se referiu quando ele apontou qual seria o tipo de vida, o padrão de vida daqueles que o recebessem como Senhor e Salvador. Veja que Jesus nunca prometeu uma vida de facilidade para aqueles que o querem seguir. Muito pelo contrário, ele sempre foi sincero e franco sobre as coisas que deveriam vir sobre aqueles que gostariam de servi-lo, aqueles que verdadeiramente entregam a sua vida nas mãos do Salvador. Veja quais são as palavras que ele assim nos apresenta. Ele nunca disse: no mundo tereis carro, no mundo tereis riqueza, no mundo tereis fartura, no mundo sereis rico, no mundo sereis empresários, no mundo tereis abastança, no mundo faturareis o seu primeiro milhão. Não foi isso que ele falou. Veja o que a palavra nos diz, clara e abertamente, no Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 16, versículo 36, que diz assim: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, ou em algumas traduções, tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Compreendeu? No mundo tereis tribulações, no mundo tereis aflições. É isso que ele promete para aqueles que se dispõem a segui-lo. Não pense que você vai receber a Cristo Jesus, você vai ser um milionário, ele vai abrir as portas. Não que ele não possa fazer, ele pode, se ele assim achar necessário. Mas o que ele promete é tribulação. Não se engane, ele promete aflições para todos aqueles que querem segui-lo. Porque quando nós nos propusemos a seguir a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós abrimos mão daquilo que nos prendia a esse mundo. Bom, pelo menos era para ser desse jeito, né? Mas nós temos visto nos dias de hoje a igreja caminhando a passos largos, não para fora do mundo, mas cada vez mais para dentro do mundo e para dentro das coisas que ele assim
nos apresenta. E a palavra também continua nos falando cada vez mais a respeito daquilo que ele tem preparado para nós. Veja o que diz lá em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículos 16 e 17, a respeito das Escrituras Sagradas, a respeito daquilo que está contido nas Escrituras para o servo e para a serva de Deus, para aqueles que verdadeiramente entregam as suas vidas nas mãos do Criador. Veja o que a palavra diz. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Você compreendeu? A palavra, para nós que somos salvos, para nós que temos a marca da promessa, é para que sejamos perfeitos, para que andemos em justiça, para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos colocar no caminho. Essa é a palavra que o Senhor tem preparada para nós nas suas sagradas Escrituras, para que nós andemos segundo a sua soberana vontade, para que nós façamos a sua vontade e não a nossa vontade. Para encerrar, vejamos o que Jesus disse a respeito da vontade do Pai, sendo ele em forma de Deus. Ele não usurpou ser igual a Deus, ele não usurpou ser igual ao Pai, muito pelo contrário, ele nos colocou na posição de mais humilde de todos. Ele se diminuiu, ele se colocou na posição de quase desaparecer na presença do Pai, fazendo com que a vontade do Todo-Poderoso resplandecesse na sua vida. Ele fez com que a vontade do Pai enchesse a sua vida, e mais uma vez ele foi exaltado pelo próprio Pai quando ele se colocou nessa posição de servo e servo fiel. Preste bastante atenção na postura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Yahushua HaMashiach, quando ele está ali no Getsêmani, prestes a ser preso, prestes a ser entregue por Judas Iscariote, aquela turma que viria prendê-lo. Preste atenção, ele ora ao Pai profundamente, ele ora ao Pai naquele momento de dificuldade. Veja que Jesus estava passando por um momento de extrema dificuldade. Enquanto isso, nós, réis pecadores, não podemos nos sujeitar a passar por dificuldades. Sabe por quê? Porque fomos ensinados por muitos falsos profetas, falsos líderes, que na vida do crente só acontece vitória. Quando você recebe Jesus, é só vitória, nós nunca teremos problemas, porque nós somos filhos, nós temos que comer o melhor da terra, é só vitória. Cristo estava passando, naquele momento, por um dos piores momentos da sua vida. Ali ele suava gotas de sangue naquele momento, orando, pedindo ao Pai, pedindo intensamente o Pai, para que pudesse rever aquela situação, pudesse, de repente resolver aquela situação de uma outra vez, de uma outra possibilidade, pudesse resolver aquela situação de uma outra, olhar aquela situação de um outro ângulo. Mas ele jamais questionou ao Pai, jamais questionou a Yahu Sabaoth, jamais ele perguntou: Pai, o que o Senhor está fazendo comigo? Eu sou príncipe. Eu estava do teu lado, e tu permite agora que esse povo cheio de pecado, que esses pecadores façam o que querem comigo, Pai? Não, ele não fez isso. Muito pelo contrário. Ele se colocou na condição de servo, na condição de menor de todos. Preste bastante atenção no que o nosso Senhor e Salvador fez naquele momento, a postura de Jesus naquele momento, a postura dele diante do nosso Deus. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 42, mostra a postura de Jesus diante do Pai, postura que eu e você deveríamos ter. Jesus naquele momento ora ao Pai, busca intensamente e diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, mas todavia que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. É isso que nós temos que fazer, queridos. É isso que nós temos que fazer, esquecer a nossa vontade, esquecer aquilo que nós queremos, esquecer aquilo que faz bem para a nossa carne e olhar para o nosso Deus e falar: Pai, não seja feito o que eu quero, mas seja feito o que tu quer, a tua vontade. Todavia, não se faça a minha, mas a tua vontade na minha vida. Me usa da forma que tu quiser.
É essa postura que nós temos que ter, é isso que nós temos que fazer, é essa postura que nós temos que ter diante do nosso glorioso, eterno, bendito e santo, o nosso Deus. É essa postura que nós temos que ter diante do nosso Salvador, aceitando plenamente a sua vontade, pedindo que nós venhamos a diminuir, que nós venhamos a ser cada vez mais diminuídos da presença dele e que o nome dele cresça nas nossas vidas, aceitando que os problemas, as dificuldades que vêm sobre toda a humanidade, que ele vem sobre os crentes, vem sobre todas as pessoas, mas nós temos a presença do Espírito, temos a presença do Deus Todo-Poderoso, para que nós possamos suportar pela fé, glorificando assim o nome do Filho bendito, testemunhando diante dos homens. O crente tudo suporta por ter sido recebido por Deus, por causa do sangue derramado no madeiro, copiando assim a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos portando como verdadeiros filhos. Espero que essa mensagem tenha sido especial para você que nesse momento está passando por um momento de privação, por extrema dificuldade. E nesse momento você está perguntando assim, por que eu estou passando por isso? Mas não diga isso, diga assim, Pai, glorificado seja o teu nome. Faça como Jó disse ao pai quando estava passando por determinados problemas e disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Eu sou o André Galdino, esse é o canal de Portas Abertas. Se você gostou desse vídeo, se foi importante para você, deixe o seu like, deixe também o seu comentário, ative o sininho, inscreva-se no canal e faça-se presente conosco aqui no nosso canal e faça-se presente aqui para que possamos divulgar cada vez mais o reino do nosso Deus. Um abraço e até o próximo vídeo, se ele assim nos permitir.